Onde que você se abandona? Onde que você abdica da sua própria força e essa força está faltando para te proteger, proteger as suas coisas, proteger os seus bens, os seus animais, as suas plantas no seu dia a dia, recebendo muitas energias que se materializam em perdas materiais e, pior ainda, podem se materializar em doenças. Por que eu tô falando isso? Porque nesse terceiro vídeo, falando sobre imunidade psíquica, sobre autodefesa psíquica, a partir da força do princípio de Exu dentro da constelação dos orixás, a gente vai falar desse princípio da força vital. O quanto que a gente não tem consciência do como a gente utiliza a nossa energia vital. E é importantíssimo, para além de qualquer mandinga, para além de qualquer feitiço, para além de qualquer vela, você priorizar e saber para onde a sua energia está sendo gasta ou não, porque é nesses vazamentos que esses desgastes energéticos externos te pegam e você se desprotege. Mas antes de tudo isso, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e estou trazendo aqui um dos princípios que eu mais gosto, que é o da constelação dos orixás, que é essa relação com esses seres, com essas forças da natureza, né? Tanto da natureza natural quanto da natureza humana, que integram o nosso inconsciente. A gente está muito acostumado de ter o orixá numa relação muito externa, enquanto divindade dentro da religião. Dentro da constelação dos orixás, a gente vai olhar para eles no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, como padrões inconscientes que muitas vezes não estão fluindo na nossa vida. E quando a gente fala do princípio de Exu, a gente está falando justamente sobre a energia vital, vitalizadora, essa nossa capacidade vital que a gente carrega com esse corpo físico maravilhoso e que a gente teima em não usar ou usar de uma forma prejudicial para nós. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por ainda estar apegado a algumas formas de ser que trazem alguns ganhos pra gente, né? Mas principalmente porque a gente ainda tá aprendendo. Porque uma das coisas que a gente veio trabalhar aqui é justamente isso, e somos agraciados com esse corpo físico, uma bateria energética que permite a gente trabalhar tantas questões do nosso inconsciente, tantas questões de outras vidas, de questões ancestrais. Então a gente tem que começar a criar ciência da nossa capacidade energética, porque energia é tudo no sutil. Então você tem muito mais autoridade do que você imagina. A gente falou no primeiro vídeo sobre a ingenuidade. O fato de você, por exemplo, transferir a sua força para outra pessoa. Você depende que outra pessoa te ajude com as suas demandas? Tudo bem, num primeiro momento a gente precisa realmente de ajuda de alguém de fora. Mas até quando você vai ficar projetando no outro, seja alguém encarnado ou seja num guia espiritual, essa sua proteção? Você que está ancorando isso energeticamente. Aqui a gente já falou dos aspectos sombras que te desprotegem, da ingenuidade de não querer prestar atenção nas coisas no seu dia a dia. E hoje a gente vai chamar a atenção para a sua autoridade ou para a falta de autoridade vibracional que você está abdicando, né? A gente acredita muito que espiritualidade, que a força vibracional vem de um lugar muito evoluído, que a gente tem que transcender vários pontos. Quanto mais a gente tem num processo de integração, mais energia a gente consegue ter. Mas justamente porque dentro de um processo de integração a gente vai vendo os nossos excessos e onde a gente desperdiça energia e vai sabendo canalizar ela melhor. Mas independente disso, você, enquanto uma consciência com um corpo físico, você tem muita autoridade vibracional. Porque é você, essa personalidade que está à frente do projeto nesse momento, enfrentando as dificuldades. E é respeitado a decisão da personalidade encarnada. Então, alinhando essa decisão e esse poder a bons princípios, você consegue muitos benefícios na sua vida. E ainda mais pensando que a gente vive num ambiente muito denso.
A gente vive numa realidade densa, cheia de injustiças, cheia de dores, que ainda precisa, a gente, enquanto humanidade, ainda tem muito que crescer como uma consciência coletiva. Mas a gente precisa justamente aprender a lidar com esse ambiente. Muitos de nós precisam ainda dessa densidade para conseguir esgotar alguns padrões muito pesados, memórias de assassino, memórias de muita violência ou de muita dor, de muita desconexão com a vida. A gente carrega tudo isso em certa medida no nosso inconsciente. Então a gente precisa desse meio e a gente tem esse recurso maravilhoso que é o corpo físico. Então entenda que teoria dos chakras, você tem 7 chakras e aqui a gente só quer saber do básico. Cor vermelha, ligando você à energia telúrica, energia da Terra, energia de Gaia. Então, ele tem conexão direta com essa vida, com a materialidade, com a densidade do mundo. E essa energia é muito potente. Só que ela existe para você utilizar nos seus processos. Tudo aquilo que foge da sua alçada ou que você coloca demais na sua vida enquanto responsabilidade é um escoamento que seu chakra básico está indo. A sua energia vital está indo para algum lugar. E energia vital, 2 mais 2 é 4. Se você, por exemplo, investe a sua energia num projeto de outra pessoa, que só outra pessoa está se beneficiando, e não prioriza as suas coisas, isso deflagra um padrão de desproteção, porque as suas coisas não estão sendo protegidas por quem tem que protegê-las, que é você. E por que você prefere priorizar outro projeto? Enquanto 90% da sua energia estiver lá, em outra relação, em outra pessoa, em outro projeto, em outro lugar, é claro que as suas coisas não vão se proteger, porque você não está dando para elas a devida atenção. Então, por exemplo, porque às vezes falta energia para você fazer manutenção na casa, porque você está ocupado demais ajudando todo mundo que te pede. Aqui, muitas vezes, é justamente aí a gente volta na ingenuidade, o quanto que a gente precisa retomar a nossa energia pra gente, porque a gente melhorando a nossa condição, isso é uma caridade imensa com o outro, porque eu tô oferecendo para você a minha melhor versão. O que eu busco trazer aqui de conhecimento é o melhor que eu consegui construir até agora e que eu utilizo na minha vida como princípio. Ainda tropeço? Ainda tropeço, mas eu sempre busco reafirmar, porque eu também tenho consciência de que eu estou nesse lugar de aprendizado. E eu quero convidar você para esse lugar de aprendizado aqui e começar aqui, o estímulo desse vídeo vai ser você começar a cortar coisas, aspectos que você está fazendo, então desnecessariamente gastando a sua energia, porque essa energia que está faltando muitas vezes é o que está te desprotegendo. Muitas vezes você trabalha exposto com várias pessoas, né? A gente que é terapeuta, que tem que fazer bastante material, pra gente energia é tudo. Então, para eu ancorar os processos terapêuticos, eu tenho que cuidar da minha energia, que é parte dela que eu uso para movimentar os outros. Então, eu tenho sempre que estar trabalhando as minhas questões internas, sempre estar atento ao quanto que eu cuido de mim, do meu corpo, outro aspecto essencial. Então, comece aqui a retomar o seu protagonismo sobre a sua energia, cortando algum excesso. O estímulo desse vídeo é esse: corte algum excesso. E claro, se você quiser um auxílio profissional nesse processo, ou quem sabe receber uma constelação de Exu para identificar esses padrões, estou aberto, meus contatos estão sempre aqui na descrição, pode deixar um comentário que eu passo meu número também, estou aberto para conversar. Agradeço você, se você está vendo esse vídeo só, então tem mais outros 2 que falam justamente sobre esse tema, que já estão gravados. Um abraço e boas vibrações.